Disse Jesus: vinde a mim, siga-me, ide. O que significam todas essas palavras? O que significa ser um discípulo de Jesus? Essas palavras de Jesus remetem ao nosso primeiro chamado: estar com Ele e vir para Ele. Essa é a essência do discipulado: ouvir Jesus e dizer sim. Não se trata de um método ou um programa, mas de andar com Jesus e segui-lo em obediência. Mas Ele nos chama a viver como um discípulo de Jesus deve viver. Uma vida abundante. Tudo isso porque fomos alcançados e transformados por um amor extraordinário. Na terceira mensagem de hoje, vamos aprender que o discípulo de Jesus conhece a si mesmo, reconhecendo sua verdadeira identidade em Cristo. Para você acompanhar a mensagem, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site que pode ser acessado pelo QR Code. Creia, você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em seu nome, até que Ele volte. Graça e paz, muito boa noite a todos que estão conosco. Que bom que você veio celebrar Jesus conosco. Vamos então continuar a série que estamos desenvolvendo sobre o discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus não é a coisa mais popular e mais fácil. Todos vão precisar pagar um preço por seguir a Jesus. Ora mais, ora menos, entre pessoas que você conhece ou não conhece. Por quê? Em Lucas 14, 27, leia comigo, está na tela. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está falando com esse texto, queridos irmãos e irmãs, igreja? Ele levou a cruz para a salvação. Então, nós não precisamos carregar um madeiro, literalmente, nem morrer na cruz, porque Jesus fez isso por nós vicariamente. Mas o que ele está dizendo? Que também nós, no sentido figurado, vamos ter que levar a nossa cruz. E a nossa cruz significa um sentido de renúncia, de entrega, porque não existe discipulado sem entrega, sem sacrifício. Vivemos um tempo hoje que muitas pessoas estão achando que seguir Jesus é virar crente. Seguir Jesus é participar do mundo gospel. Seguir Jesus é ouvir música evangélica. Seguir Jesus é frequentar uma igreja evangélica. É muito mais do que isso. É muito mais profundo, é muito mais sacrifício, é muito mais entrega. Então, o preço do discipulado é a morte. É a morte para o eu, é a morte para a própria vontade. Então, que bom que você está aqui para juntos desenvolvermos esta série. Nós já tivemos 2 mensagens dentro dessa série que estão no nosso canal ICTV. Primeiro foi no relacionamento com Deus, o discípulo vive a rendição. A segunda, no relacionamento com o mundo, o discípulo vive a santidade. E hoje vamos ver a terceira mensagem, que no relacionamento consigo mesmo, o discípulo conhece a si mesmo. Esta série, ela está também baseada, sobretudo, em Romanos capítulo 12. Na carta aos Romanos capítulo 12, Paulo escreveu um texto extraordinário sobre discipulado. Mas em cima deste texto de Romanos 12, o pastor Chip Ingram, pastor americano na Califórnia, nosso parceiro no ministério Live on the Edge, ele escreveu esse livro que é extraordinário, um livro para se ler com calma, estudando no discipulado. Eu creio que pode te ajudar muito. Espiritualidade que transforma, tornando-se um cristão segundo Romanos 12. No original em inglês seria a verdadeira espiritualidade, mas com receio de sermos julgados pela capa, a editora Inspire então colocou tornando-se
um cristão de fato com uma espiritualidade que transforma. Então esse livro está à sua disposição pela editora Inspire. Então vamos à terceira mensagem dessa série. O discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Querido irmão que está aqui hoje, também convidados, me acompanhe em Romanos 12, 3, todos juntos. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse texto fala de sobriedade. Esse texto fala de você ter autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais forte você fica. E o texto fala sobre equilíbrio. Às vezes trazemos uma discussão inócua do mundo para dentro da igreja da nossa fé, que é a questão da política. As pessoas têm a posição política que ela quer ter, e a igreja não deve, pelo menos não deve, entrar nessa seara com relação à sociedade. Em síntese, tem 3 linhas políticas: extrema esquerda, esquerda, centro, direito e extrema direita. Sem entrar no mérito de cada um, isso é posicionamento político. Eu tenho o meu, você deve ter o seu, e numa igreja tão grande quanto essa, se formos tentar encontrar uniformidade disso, não vamos ter. Por quê? Pensamentos, ideologias e filosofias as pessoas são livres para ter. Agora, quando nós falamos de equilíbrio, esquece posicionamento político. Aí não é ser do centro, é ser centrado. E centrado em quê? Centrado em Jesus, centrado no Evangelho, centrado no Espírito Santo, centrado na Bíblia, centrado na fé, centrado na igreja. Não é ser do centro. Do centro remete a uma posição política, que inclusive, um parênteses aqui, quando você fica no centro, você está posicionado. Só que ativistas de extrema esquerda ou de extrema direita acham que só existe a posição deles. O cara é de extrema direita, ele acha que só o que está certo é o que está lá. E o que está de extrema esquerda também. E qualquer outro posicionamento fora disso é um absurdo para ele. E ele quer, às vezes, te carregar para esses extremos. Os extremos são sempre perigosos. Mas, no que tange a vida cristã, não é uma questão de centro político. É uma questão de estar centralizado em Jesus. E muitas vezes, para você seguir Jesus, você vai ter que decepcionar pessoas que politicamente podem estar focadas na extrema direita, extrema esquerda, direita ou esquerda. Porque Jesus não veio para fazer a vontade de ninguém. Jesus veio para fazer o que é certo. E muitas vezes uma pessoa está sinceramente errada no ponto de vista bíblico com relação ao seu posicionamento político. Então, eu percebo que o que Jesus fala de equilíbrio é que no equilíbrio está a força. Ele diz, ninguém tenha um conceito mais alto do que convém. Quer dizer, você não pode achar que você é melhor do que ninguém. Mas também você não deve achar que é pior do que ninguém. Viva em equilíbrio. Toda vez que você se comparar, você perde. Por quê? Não se compara duas coisas que são diferentes. Você não é igual a ninguém. Então, vivemos no tempo do Instagram, onde as pessoas vivem se comparando. Então, vivem se frustrando. Porque duas pessoas são diferentes. Nenhum casal é igual. Quanto mais duas pessoas que nasceram em famílias diferentes. Para um cristão, o respeito é um princípio. O respeito, inclusive, a diferença do outro.
no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Mas o discípulo de Cristo, ele escolhe morrer para o mundo, ele escolhe a cruz. Então, se ele escolhe a cruz, ele escolhe uma vida extraordinária de morrer para a carne e viver para Jesus. E por isso ele vive em rendição, ele encontra a vida de adoração. Por isso ele escolhe a santidade, e com isso ele obtém a intimidade com Deus. E quando no relacionamento com ele mesmo, ele procura conhecer-se mais e ter um alto padrão de olhar a sua vida, não pelo Instagram do outro, mas pela orientação do Evangelho de Cristo, ele descobre quem ele é. Então não tenha um conceito mais elevado, mas tenha o equilíbrio à medida que Deus te deu. Isto é sobriedade. Tenha sobriedade. E Efésios 2:10 nos diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Esse texto fala sobre o quê? Sobre propósito. Se eu sei quem sou, fica mais fácil descobrir o que eu tenho que fazer para Deus, o meu propósito de vida. Chip Ingrid, autor desse livro, A Espiritualidade que Transforma, ele diz: até que você aprenda a lidar e a responder a forma como você foi criado, você nunca vai descobrir o seu verdadeiro eu. Então você conhece a si mesmo? Quero fazer algumas perguntas um pouquinho mais superficiais e que no dia a dia geralmente fazemos. Por exemplo, o que você faz hoje? Essa não é uma pergunta difícil de responder. Todo mundo aqui tem uma profissão, uma ocupação. O que você faz? Onde você nasceu? Também é uma pergunta muito fácil. Qual o seu time de futebol? Óbvio que é fácil. Qual a sua idade? Embora que essa é uma pergunta que a gente tem que ter cuidado para fazer. Né? Isso é uma roubada. Esse dia eu perguntei a uma pessoa, quantos anos eu tenho? Ela falou assim, 60. Eu falei, tá bom, você está com raiva, mas desconta. Né? Então, isso é muito perigoso. E para uma lady, uma mulher, você nunca deve perguntar a idade, certo? Primeiro que você não precisa saber. Não é verdade? E segundo que a probabilidade de você errar é enorme. A indústria do cosmético, né, ela está em altíssima. E no Brasil também a estética é gênero de primeira necessidade. Então, a probabilidade de você errar é muito grande. Agora, um parênteses, que tem gente, depois de 20 anos de casado, questionando, será que eu casei com você mesmo? Porque está tudo diferente, né? O cabelo é outro, o nariz é outro, a orelha é outro, né? E muitas coisas diferentes. Mas tudo bem. Essas perguntas, elas são todas superficiais. Você faz essa pergunta para desconhecido. Você faz essa pergunta em elevador. Mas essas perguntas não vão gerar reflexão sobre, de fato, quem somos. Se você quer isso e ajudar pessoas que você ama, como seu cônjuge, seus filhos, as perguntas têm que ser para um nível um pouco mais profundo. Por exemplo, quais são os seus sonhos? Quais são as suas decepções? Qual é a tristeza do seu coração hoje? Por que você está agindo como você está agindo? Por exemplo, quando você vê alguém muito triste, perguntar por que você está triste. Ou você vê uma pessoa muito descontrolada, o que está acontecendo? As perguntas vão gerar reflexão e as respostas também vão mostrar a que nível a pessoa está. Então, uma percepção clara de si mesmo vai ajudar a gente a dar boas respostas. No nosso devocional de hoje, as promessas de Deus, em 3 João 1,4, fala que os filhos têm que andar na verdade. Então, não existe como conhecer a si mesmo andando na mentira. Andar na verdade é a única opção. Então, quem sou eu? A quem eu pertenço? O que eu vou fazer com a minha vida? Essas 3 perguntas vão ser respondidas
na mensagem de hoje sobre o discípulo de Jesus, e o discípulo de Jesus conhece a si mesmo. A primeira pergunta, quem é você, é uma questão de identidade. A segunda pergunta é, a que lugar você pertence? Tem a ver com o senso de pertencimento. E a terceira pergunta, o que você vai fazer da sua vida? Tem a ver com senso de propósito. Se você está anotando em algum lugar, guarde essas 3 palavras. Diga comigo: identidade, pertencimento e propósito. Se você entende, de fato, quem é você, você responde à questão da identidade. Se você entende a questão do pertencimento, do senso de pertencer, você responde e resolve um monte de coisas na sua vida. Porque quando você estiver num lugar em que não foi feito para você, você vai se sentir desconfortável. E se você está desconfortável, você não quer ficar lá ou não quer voltar para lá. E o terceiro, que é o senso de propósito. Quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, você se encaixa, você está em paz, você está pleno na sua vida. Agora, o que acontece quando nós somos seduzidos pelo pecado? Essas 3 coisas aparecem da minha vida. No pecado, eu não sei quem eu sou. No pecado, eu vou para lugares que eu não pertenço. E no pecado, eu faço o que eu não fui chamado para fazer. E parece que eu estou cego e surdo. E vou vivendo a minha vida assim. Quando eu não sei quem eu sou, por exemplo, eu sou tentado a fazer, como exemplo que eu brinquei aqui no começo sobre cirurgia plástica, não há nenhum pecado em fazer uma cirurgia plástica. Mas quando a motivação está errada, eu começo a fazer cirurgias plásticas, por exemplo, para fugir de uma idade que ela chega independente se eu faço ou não uma cirurgia plástica. Porque eu posso mudar o meu corpo por fora, mas a idade por dentro não vai ser alterada por causa de uma cirurgia. Então, qual é a motivação de você fazer uma cirurgia plástica? É esconder a idade? Você vai se frustrar. É tão bom a gente dar um sorriso, não é? Mas tem gente com alguns procedimentos que quando sorri, não mexe nada, não é? Fica meio estranho, não fica? É tão bom você usar os músculos da sua face para sorrir. Você não é uma folha de papel, que não dá para esticar mais, não é? Então tem a ver com o quê? O senso de identidade, pertencimento e propósito. A maturidade espiritual passa pelo fato de você entender quem você é, entender a que grupo você pertence e qual o propósito da sua vida. Precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus e praticar essa realidade a partir de nós e para as pessoas que amamos. A questão maior não é como você se vê, mas como Deus te vê. Porque você pode olhar no espelho e não ter uma visão correta de si mesmo. Mas Deus não precisa de espelho. Deus não precisa de nenhum procedimento para te ver, Deus te vê. E a grande questão não é só como você se vê, mas como Deus vê você. Isso só posso ter à medida em que eu conheço a mim mesmo. Então, em Cristo, eu preciso entender a minha identidade. Eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Em Cristo eu preciso entender a quem eu pertenço, e eu pertenço a uma família espiritual, a Igreja de Jesus. E em Cristo eu preciso entender que eu tenho um propósito de vida. Eu sou servo de Cristo Jesus. Amém? Então, atenção, não é uma questão de sugestão, é uma questão de mandamento. Tenha um conceito de si
equilibrado. E da mesma maneira que você tem que equilibrar a sua vida com relação ao tempo, por exemplo, se você olha demais o futuro, você fica ansioso. Se você olha demais o passado, você fica o quê? Depressivo. Qual que é o melhor lugar para estar? Nenhum dos dois. Nem futuro demais, que gera ansiedade, e nem passado demais, que gera depressão. Você tem que estar no presente, ser equilibrado, olhando para trás com gratidão e como referência, e olhando e planejando o futuro com sabedoria e discernimento. E da mesma maneira não se comparar. Se você se compara com alguém que está acima de você, você pode cair no pecado de quê? Do orgulho, da inveja. E se você se compara com alguém que está atrás de você, você pode cair no pecado de se achar menor, cair numa depressão, cair numa tristeza. Não. Tenha a boa relação. Em qualquer sentido da vida. Se relacione com pessoas que sabem mais que você, sem nenhum problema, e aprenda com elas. Se relacione com pessoas que sabem menos que você, ensine para elas. Se relacione com pessoas que têm menos recursos com você, e seja solidário com ele. Seja e tenha relacionamento com pessoas que tenham mais recursos que você, sem problema algum, desde que você não cobice as coisas que ela tem. Tem uma relação normal. Então, a vida é um bem que Deus te deu, e quando chegou em você, Deus não cometeu um erro. Seja grato. A questão da sexualidade. Nós tivemos esta semana uma semana muito rica sobre discutir esse assunto, conversar com esse assunto. O pastor Rick Collett, ele é americano. Antes de conhecer a Jesus, ele tinha um pensamento sobre sexualidade completamente diferente das Escrituras e tinha muita crise com isso, uma vida completamente disfuncional na sexualidade acerca da palavra de Deus. E ele viveu uma vida completamente desregrada e confusa na área sexual. Também o Bruno Borges, que também, antes de conhecer Jesus, teve uma vida completamente desregrada na sua sexualidade, acabou também sendo infectado por HIV, mas tudo isso não foi um fim na vida deles. Todos eles se converteram a Jesus, mudaram de vida e comportamento e hoje lideram nos Estados Unidos e que está chegando no Brasil também o ministério Living Hope. E além de dar as palestras e ajudar pessoas com relação à sua sexualidade, eles têm escrito livros. E a editora Inspire lançou o livro do pastor Rick Borges, o livro do pastor Bruno Borges, Sexualidade Bíblica, uma volta ao Éden. Como que Deus criou homem e mulher e deu o papel e orientou sobre a sexualidade bíblica. Esse livro pode te ajudar nisso. E o pastor Rick Collett, ele já fez um livro que não é para o discipulado, mas é para ajudar questões sobre nós mesmos ou para ajudar pessoas. Então, o do Bruno é sobre discipulado à luz da sexualidade bíblica. O que a Bíblia fala sobre a sexualidade, sobre homem, sobre mulher e o seu relacionamento e como detectar o que está fora da vontade de Deus e do padrão de Deus. Então é um livro para você crescer na fé sobre isso, fazer as correções na sua vida e também ajudar outro. É esse Sexualidade Bíblica. Já o do pastor Rick Collett é um livro para ajudarmos pessoas que estão cheias de dúvidas e que gostariam de sentar com alguém e ter resposta. Então, o livro é Você Me Vê, pessoas que têm dúvidas, questionamentos e que precisam também de atenção
de amor e de respostas. Porque uma coisa terrível na vida de um cristão é a ignorância. Porque no momento em que ignoramos, podemos julgar ou podemos, ao invés de ajudar, prejudicar alguém. Então, por exemplo, ele coloca aqui, respondendo de forma bíblica e redentora as pessoas LGBTQIA+. Porque, às vezes, dentro do contexto da fé e da igreja, olhamos pessoas e julgamos o movimento. Mas nós temos que saber que Jesus nos manda amar e servir pessoas. E por detrás de movimentos, tem pessoas. E as pessoas têm suas lutas, seus pecados, seus problemas. E como igreja, nós não temos que imitar comportamento de ninguém, mas não podemos odiar ninguém, a despeito das escolhas e decisões que elas fazem. Mas muitas vezes está faltando um olhar na igreja de misericórdia, e às vezes isso dentro de um contexto genérico fica fácil. Agora, quando chega dentro de casa, com filhos, com netos, com parentes, fica um pouco mais complicado. E você, podendo ler, com certeza vai ajudar muito e talvez ajudar pessoas da sua família, do seu relacionamento e que você ama. Na editora Inspire e na nossa livraria, esses livros estão à sua disposição. Porque é justamente sobre isso que nós estamos falando, sobre discipulado, sobre ser igual a Jesus. O mundo não vai te ensinar sobre como ser um discípulo, como cuidar da sua sexualidade. Ou é a Bíblia, a presença de Deus e irmãos maduros na fé que vão te aconselhar, ou você vai continuar achando que o mundo perdido nos seus pecados, confuso, com muito mais dúvidas, pode ajudar você. E não vai. Não tem telenovela, não tem filme, não tem série, não tem pessoas sem Jesus que vão ajudar a resolver as questões da vida. Pelo contrário, podem aumentar. Então vamos lá. Como discípulo de Jesus, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, a primeira coisa, desenvolva um olhar real e honesto, um olhar sóbrio. Romanos 12, verso 3. Pois pela graça que me foi dada, a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado, pelo contrário, tenha um conceito que a igreja equilibrado. Uma visão equilibrada de si mesmo, você pensa ser mais do que é, isso gera o pecado da superioridade. Você pensa ser menos do que você é, gera um sentimento de inferioridade. E tudo isso é pecado, porque você tem que ter um conceito equilibrado de si mesmo. Então essas duas canaletas que correm o boliche da vida, ambas vão levar ao erro de acertar o pino lá na frente, não é? Você já jogou boliche? Você tem uma bola, joga aqui, e o alvo é permanecer no centro, no equilíbrio. Mas tem uma canaleta na esquerda e uma na direita. O tempo todo fazendo uma atração física para que aquela bola vá para a direita ou para a esquerda, mas não no centro. Só que você só acerta se for no centro. E no nosso caso, é no centro da vontade de Deus. Não é esquerda, não é direita, é no centro da vontade de Deus. E esse é o lugar mais poderoso da terra para se estar. É no centro da vontade de Deus. Gente, tem cheio de gente pronta para te dar um palpite. Agora, você tem que escolher se você vai ver sua única vida sobre o palpite dos outros ou sobre a palavra revelada, rema, que diz onde está o centro da vontade de Deus. Então, muito cuidado com o sentimento de superioridade, que tem a raiz no orgulho, e muito cuidado com o centro da palavra autocomiseração, que tem como centro também a visão egoísta de achar que você é o centro da atenção das pessoas. Há mais pessoas mais focadas em preservar uma imagem do que lidar com a realidade de quem realmente são.
Chip Ingrid também diz: é por isso que as pessoas gastam enormes quantidades de energia gerenciando suas imagens e fingindo ser alguém que não são. Temos medo do que as pessoas pensariam de nós se realmente soubessem tudo o que se passa em nossas mentes e corações. Isso é algo que é uma tormenta. Quando entendemos quem somos em Deus, tudo começa a mudar. Tenha uma visão equilibrada de si mesmo. Segundo, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo como discípulo de Cristo, você precisa entender e cumprir o seu papel na família de Deus. Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim como também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós pertencemos. Existem duas grandes metáforas bíblicas para a igreja: corpo de Cristo e família espiritual. E o Senhor, Ele traz essas metáforas para que a gente não confunda a igreja com o auditório. Igreja não é o auditório. Igreja é o corpo de Cristo, que Ele morreu pela igreja e Ele é o cabeça. E igreja é uma família espiritual. E eu pertenço ao corpo de Cristo e eu pertenço à minha família espiritual. Então a igreja não é um lugar para frequentar, uma família para pertencer. Você pode dizer isso comigo? Igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Você frequenta restaurante, você frequenta clube, você frequenta praça, você frequenta condomínio, ok, mas você não pertence a esses lugares. Você não vai no supermercado e diz: eu pertenço a esse supermercado. Tinha um supermercado no Brasil, ele tem até hoje, mudou o slogan, acho que alguém criticou: lugar de gente feliz. Eu acho que é porque depois passou a ter muita gente depressiva e eles não queriam perder o dinheiro dos depressivos. Então falando assim, então vamos mudar o axioma, porque deve ter muita gente triste e nós queremos ganhar o dinheiro do pessoal triste. Então, aquele supermercado que usava o axioma lugar de gente feliz, passou para mim: espera aí, em tempos de vaca magra não posso perder dinheiro de quem está triste. E pararam de usar, né? Mas sempre quando eu via aquele axioma, eu falava: está errado. Supermercado, lugar de gente feliz. Pensa num negócio, né? Falta do que fazer quem pensou nisso. Não, supermercado é lugar de vender produto. E esperamos que seja bom e com bom preço e com bom serviço, só isso. É igual o cara coach que vai chegar na empresa amanhã, segunda-feira. E aí, vamos lá, família! Vamos lá, vamos vender! E, né? Querido, amanhã você vai para uma empresa, não é sua família. Você deve amar, você deve orar, você deve trabalhar, mas o seu lugar de trabalho não é sua família. Se você misturar isso, vai dar ruim. Você só tem duas famílias, sua família biológica e o corpo de Cristo, a família de Deus. Na sua empresa você tem que ser profissional, para não ser demitido e amanhã você perder o seu emprego. Faça o seu melhor lá, dê bom testemunho e toca a ficha. Mas lá é o seu lugar de trabalho. A metáfora família não serve para a empresa. A metáfora família não serve. O pessoal gosta de ficar falando isso, mas não é. Família é biológica ou espiritual. A empresa é a empresa. Deve ser saudável, deve ser um lugar bom para se trabalhar, deve ser um lugar de respeito, deve ter um lugar digno, ético, mas não mistura as coisas. Porque quando fala a palavra família, é uma palavra muito forte. Você nutre expectativas. Você dá, você recebe, você contribui, você serve voluntariamente, você não está esperando ganhar nada. É como sua família biológica e sua família espiritual. Mas numa empresa não, na empresa é relação
Custo-benefício. Você dá o seu trabalho e recebe o seu provento por isso e pronto. Entender sobre o lugar do pertencimento facilita a vida. E se você sabe que você foi feito para aquele lugar, quem entende que é parte do corpo de Cristo, da família de Deus, quando for a um lugar e aquele lugar não pertence a Cristo e à família de Cristo, você se sente inadequado. Seja um lugar religioso, um lugar espiritual e um lugar social. Talvez essa semana você pode ser chamado a ir num lugar religioso. E você vai. Se você é de Jesus, você não vai sentir pertencimento se aquele lugar é religioso, mas não é de Jesus. Você pode ir num lugar em que é espiritual, mas não é um espiritual bíblico. E você não vai se sentir confortável. Você pode ir num lugar social que não é um lugar com princípios e valores e você não vai se sentir bem. E isso é ótimo, porque o dia que você, como cristão, sentir pertencimento em qualquer lugar que você for, tem algo errado com a sua fé. A fé em Jesus nos faz ficar inadequado em um monte de lugares da sociedade que a gente vai. E a gente começa a perceber, esse lugar não é para mim. Esse lugar eu vou entrar, sair e depois ainda vou fazer uma oração bem forte, para deixar tudo lá que não me pertence. Amém ou não amém? Por quê? Porque você não é deste mundo, você é de outro mundo. Você tem dono, pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Você foi lavado e redimido com o sangue de Cristo. Então você só está neste mundo esperando ou a volta de Jesus, ou está aqui esperando o dia da sua partida. Mas enquanto isso não acontece, você sabe que é discípulo de Jesus. E porque é discípulo de Jesus, você sabe que foi separado por Deus para um propósito. Você sabe que se rendeu ao Senhor em adoração. E você conhece quem você é. E conhece a sua identidade, conhece então o seu ambiente de pertencimento e conhece o seu propósito de vida. Então não vai se misturar com qualquer ambiente, sem com isso ser religioso, sem julgar ninguém, sem achar que é melhor ou pior do que qualquer pessoa. Você só é uma pessoa separada por Deus e você tem consciência disso. Aleluia! Então, cumpre o seu papel na família de Deus. Por causa do pecado, você sabe que tem pertencimento, então você vai querer ter relacionamentos que têm conexões profundas e outros você vai deixar só no superficial mesmo. Você vai evitar comparação, competição, sentimento de inadequação, medo da intimidade, de isolamento. Por quê? Porque agora você não é dominado pelo pecado. O pecado traz tudo isso na vida de uma pessoa. Quando o indivíduo se deixa dominar pelo pecado, ele tem um sentimento forte o tempo todo no seu coração de comparação. Isso é fruto do pecado. O tempo todo está se sentindo em competição. Querido, competição é no esporte. Competição é no mercado de trabalho, não é na sua vida. Você não tem que competir com ninguém, porque você é único. E quem tem Jesus tem tudo. Sentimento de inadequação. Se você está com sentimento de inadequação, é porque você está no lugar errado. Então sai desse lugar. Medo de intimidade, isolamento. Então, diante disso, nós somos parte de um corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, e membros de uma família. Na família há uma cura e crescimento. A família mostra os pontos cegos para nós. Eu não tenho dúvida. Hoje o único lugar saudável que você ouve o que você precisa, não o que você quer, é na leitura bíblica e no púlpito de uma igreja saudável. Porque isso não dá nem para dizer hoje, nesta
selva gospel que estamos vivendo, que em toda igreja você vai ouvir, porque tem muita igreja que tem medo de perder seguidor e frequentador, então já não se fala tudo que a Bíblia ensina. Você pensa bem, está cheio de crente, cheio, não é pouco não, que nunca vai pegar um livro desse para ler e jamais permitiria que a sua editora publicasse algo assim. Por quê? Vive numa bolha. Acha que a gente não tem que conversar com as pessoas e conhecer a realidade das pessoas. E é por isso que nós estamos aí envolvidos em hoje um Brasil evangélico que vive mais na base de polêmica, de polarização e de mau testemunho e escândalo, de que real pregação do Evangelho. Faz uma pesquisa, pega um calçadão de qualquer cidade brasileira e fala assim: evangélico, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Não deveria ser o seguidor do Evangelho, o seguidor de Jesus, o pregador das boas novas? Agora pergunto, você acha que é isso que vai vir na mente das pessoas num calçadão qualquer de uma cidade do Brasil? Não, não. Vai associar a alienação política, vai associar a corrupção, vai associar a ostentação, vai associar a bolhas de questões religiosas, vai associar a radicalização, e nada disso representa o Evangelho de Jesus. Jesus não veio para nada disso. Então que, para a glória dele, como seguidores de Jesus, a gente só tenha uma identidade, a gente só tenha um pertencimento e a gente só tenha um propósito. Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Ele é o centro de todas as coisas, o centro de todas as coisas. Que amanhã você não chegue na sua empresa e o pessoal fala assim: ih, lá chegou o radical, e lá chegou o polêmico, e lá chegou o alienado político, e lá chegou o corrupto, lá chegou o falador de palavrão. Já pensou ser associado a isso, gente? Não. Esse número não serve para quem se identifica como seguidor de Jesus. Na família há cura, há crescimento e há propósito. E é isso que nós queremos. E se num GDC, num ministério, num curso, num ambiente, aqui na nossa igreja família, alguém me ajuda a sair do ponto cego, glória a Deus. Terceiro e último, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, descubra e exerça os seus dons espirituais. Cada um tem os seus dons. E Deus te fez com um shape, com uma forma, e lhe deu dons e habilidades. Diferentes dons segundo a graça. Dom de profetizar, dom da fé, dom de servir, dom de ensinar, dom de dar ânimo, dom de contribuir, dom de exercer liderança, que exerça com zelo, sempre com misericórdia e alegria. Diferentes pessoas, diferentes dons, diferente chamado, mas tudo para a glória global de Deus. E é isso que nós temos que pensar. O discipulado que transforma é o que me leva a servir. Não eu mesmo. A igreja é a única instituição que existe para os não associados. Qualquer condomínio, qualquer clube na sociedade existe para quem é associado, não é? Tenta entrar em São José num condomínio que você não tem cadastro. Você entra? Não. Por que você entrou na igreja hoje? Você não fez cadastro. Nós estamos na nossa 4ª celebração. Aqui hoje entrou o pobre e o rico. Aqui hoje entrou o que tem ficha na polícia e o que não tem. Entrou o que tem saldo positivo no banco e o que está com saldo negativo no banco. Entrou o que sabe muito de Bíblia e entrou o que não sabe nada de Bíblia. Entrou pequenos e grandes, entrou doutores e pessoas que nem formação
do ensino médio concluíram. Ninguém perguntou nada, quem é nada. Viemos juntos aqui para receber, celebrar e repartir. Independente dessas características, alguns vieram, entenderam e sairão daqui melhores. E alguns, talvez não, porque fecharam o seu coração. O Senhor recebe a todos, mas a transformação é uma escolha de cada um. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçam o seu coração. Então, o discípulo de Cristo, ele tem uma jornada. Desenvolva esse olhar honesto para si mesmo. Descubra o seu papel na família para você pertencer e frutificar. E com isso, descubra e aplique os seus dons espirituais. Precisaremos descobrir e desenvolver os nossos dons espirituais para cumprir a boa obra que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. E o resultado, você passa a enfrentar o seu verdadeiro eu. Você dá e recebe o amor verdadeiro. Você para de fingir e começa a viver. A vida sem Jesus é cheia de máscaras, mas questão de tempo, todas as máscaras um dia caem. Que você, de fato, viva a sua vida verdadeira em Jesus. Porque como diz o Salmo de número 139, tu criaste no íntimo o meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho certeza. Você olha para dentro de você e vê com certeza que Deus fez você e você está feliz com isso? Está feliz em ser um homem, feliz em ser uma mulher, feliz em estar solteiro ou feliz em estar casado, feliz em ter 20 anos, mas também feliz em ter 40. E se chegaram os cabelos brancos, que bom que eles estão aí. Independente de qualquer coisa, eu sei que na minha vez Deus não errou. Então, busque a Deus verdadeiramente. Invista na sua família espiritual. Pertença e obedeça ao seu chamado. Não vai ser fácil, mas o destino é seguro. Você recebe esta palavra da fé? Então, que ela o guie a grandes escolhas, grandes decisões na sua vida nesta semana, na sua vida pessoal, familiar, profissional, onde você for, você saiba quem é, você tenha clara convicção a quem pertence e você tenha uma plena convicção qual é o seu propósito nesta vida. E com certeza, você vai terminar muito bem. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina,
ou em uma das igrejas da cidade, ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.